a crise internacional envolvendo o Brasil, hein? O Ezequiel estava trazendo agora aqui a informação de que teve uma reunião da oposição na Câmara hoje com o objetivo de reativar certas comissões. E o presidente Hugo Mota disse, esquece, não façam requerimento não, porque eu vou negar. Né? E eu acompanhei hoje de manhã essa reunião e o que precisa entender é o seguinte, vamos para a Assembleia Legislativa, guardadas as proporções, cada um tem a Comissão de Saúde na Assembleia Legislativa, Comissão de Legislação e Justiça, então, Constituição e Justiça, Legislação e Justiça é a Câmara Municipal, Comissão de Constituição e Justiça, tem a Comissão de Segurança, né? Comissão de Tributação, enfim, temáticas. Assuntos territoriais. Assuntos territoriais. Aí você reúne comissões, representantes da oposição, que são presidentes das comissões e membros das comissões, para ativar comissões cujo o objeto que está em discussão não pertence à área de cobertura dessas comissões. Então, por exemplo, como é que a Comissão de Saúde vai discutir um assunto ligado à soberania nacional, à economia? Então, assim, primeiro tem, para muitos que estavam lá, um desvio de assunto, não tem, as comissões não têm nada a ver. E a reativação seria por qual motivo? Meramente para prestar apoio político ao ex-presidente Jair Bolsonaro. As comissões não iriam ser reativadas com o objetivo de discutir o problema, tentar encontrar soluções, apontar alternativas, não. Era para apoiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas aí, Ezequiel, levantaram a bandeira dos Estados Unidos lá, foi isso? Isso, Douglas. As informações mais recentes que temos é que hoje uma comissão de parlamentares da estiveram oposição... lá na Câmara. Isso, comissão de parlamentares da oposição esteve hoje na Câmara dos Deputados e ali levantou uma bandeira do presidente Trump, aquela bandeira azul utilizada durante a campanha eleitoral e, claro, fazendo grande aceno ao presidente norte-americano aqui no território brasileiro, né? Vale destacar que ontem imagens que circularam na internet, nos bastidores da política, foi justamente a imagem do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro no parlamento federal, justamente conversando com esses parlamentares que estão dando apoio, sustentação aos seus argumentos, dando, claro, esse apoio, principalmente agora, em razão do que eles vêm dialogando, dizendo que o presidente Jair Bolsonaro está sendo censurado, não pode se comunicar nem com a imprensa e também não pode se comunicar nem através das redes sociais. Foi dialogar justamente com esses parlamentares para dizer o que hoje está passando em razão dessas recentes decisões do Superior Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal, justamente através do ministro Alexandre de Moraes. Até outra imagem que circulou foi ele mostrando a própria tornozeleira eletrônica. Enfim. Todo mundo abre espaço e mostrou, mas aí tudo bem, isso não tem nenhum problema, não. E justamente isso que vem acontecendo, Douglas, ou seja, esse período agora, exatamente, é um período de recesso parlamentar, ou seja, é um período de 15 dias, onde então os deputados, né, e senadores podem voltar às suas residências, às suas bases eleitorais, claro, para descansar, melhor dizendo em si. Só que nesse exato momento, em razão desse atrito político, né, atrito político que está acontecendo entre o Brasil e os Estados Unidos, parlamentares da oposição estão fazendo uma marcha contrária, ou seja, saindo dos seus estados e indo então à Câmara dos Deputados. Mas deixar claro aqui que esse movimento é da oposição. Isso, exatamente. E não é nem da oposição toda, é do grupo de parlamentares mais ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso, mais ligados ali à extrema-direita. A extrema-direita em si. Então, justamente por conta dessa grande movimentação que está acontecendo hoje na Câmara dos Deputados, ou ontem, melhor dizendo ontem, porque já saiu no Diário Oficial da Câmara dos Deputados uma decisão do presidente Hugo Mota, do Republicanos, da Paraíba, para que proibisse essa reativação dessas comissões agora durante esse processo. Não tem sentido nenhum. É o que eu estou dizendo. Você vai reativar para quê? Você vai reativar para discutir a situação atual? Tudo bem. Mesmo assim... Ou em caso de alguma emergência, uma situação emergencial. Uma situação de emergência que requer tomadas de decisões emergenciais ali, tudo bem. Mas é a questão política. Vamos falar desse assunto que o Ezequiel abordou sobre o pedido de explicações feito pelo ministro Alexandre de Moraes aos advogados do ex-presidente Bolsonaro em relação a... Ele foi, como o Ezequiel disse, à Câmara Federal, falou para quem estava lá, e aí
essa fala foi reproduzida em outras redes sociais. Porque a decisão... a gente fala da bandeira. Né? Eu queria ouvir vocês, que esse é o problema. É assim, ó. A decisão do ministro Alexandre de Moraes diz que o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, não pode usar as redes sociais dele e nem se valer das redes sociais de terceiros para se comunicar. Mas a partir do momento que ele é chamado por apoiadores na Câmara Federal para um ato ou outro, e na saída ele é uma figura do cenário político brasileiro, e obviamente dentro desse contexto ele vai ser mais cobrado ainda, falar, dar uma entrevista, se posicionar sobre um ou outro fato. Aí ele fala, ele não está falando ali para a internet dele, para as redes sociais dele. E ele nem está falando deliberadamente para a rede social de ninguém. E aí eu ouvi um jurista falando sobre esse assunto, que é o seguinte: a proibição do uso das redes sociais, ou seja, as medidas cautelares, é para evitar que ele atrapalhe a instrução processual ou pratique qualquer ato que prejudique a investigação. Né? Contar aquela história do risco de fuga também, enfim. Mas os atos que ele pode praticar, que sejam prejudiciais ao inquérito, ao processo, tem que ser dentro dos crimes que estão sendo investigados. Né? Então, se ele, no entendimento de juristas que eu sempre acompanho, se ele fala sobre a disputa política entre Lula e entre esquerda e direita, 2026, não é um crime contido lá no... E se alguém está na Câmara, filma o seu celular e coloca espontaneamente nas suas redes sociais, não foi pedido do ex-presidente, o presidente não pediu para colocar lá. Então os juristas dizem, olha, tem aí um ponto cego aí nessa decisão que é perigoso. Se ele pode se comunicar, você tem que ficar mudo, aí tem a questão da liberdade de expressão, enfim. Vamos aguardar uma manifestação dos advogados e se o ministro Alexandre de Moraes vai acrescentar, digamos, esclarecimentos que tornem o entendimento mais objetivo. Mas é perigoso. Mas é algo perigoso que gera algumas situações, como a que você falou. O ex-presidente é uma figura pública, apesar das medidas cautelares, ele não está preso, né, cumprindo prisão domiciliar. Né, foi imposta entre as medidas quase, né? O recolhimento noturno de 7 da noite às 7 da manhã, o uso de tornozeleira eletrônica, mas inevitavelmente, ao ainda poder, mesmo que de forma parcial, circular pelas ruas, o ex-presidente é um ex-presidente da República, uma figura ele vai entrar no Congresso, Natan? Tem que mandar todo mundo sair? Porque não pode... Então, assim, é uma figura que, concordando ou não, ele tem a sua representatividade política. Tem uma parcela da população que se sente representada por ele, uma parcela significativa, por sinal. Então é muito difícil essa medida ser cumprida, porque inevitavelmente o ex-presidente vai ser abordado por apoiadores, por aliados políticos, por jornalistas. A proibição de entrevistas, ao meu ver, também é uma medida um pouco acima do aceitável, do tom, porque um jornalista, ao encontrar com o ex-presidente nos corredores do Congresso, nos corredores de algum local em Brasília, qual jornalista que não vai tentar entrevistá-lo? Claro. Faz parte da profissão, faz parte da atividade jornalística questionar. E aí, diante desse cenário, né, fica aberto para algumas interpretações, pode dar margem para um certo abuso, né, contra a liberdade de expressão. Tudo isso precisa ser esclarecido pelo ministro Alexandre de Moraes, pelo Supremo Tribunal Federal. Essas medidas cautelares, até que ponto elas, de fato, precisam ser respeitadas, na totalidade, ou se, de fato, elas dizem respeito apenas ao objeto da investigação e do inquérito policial. É para ser. Então, por exemplo, quando eu falo de objetividade, assim, a medida que determina que ele tem que ir para casa às 7 da noite e ficar até 6 da manhã e ficar os finais de semana em casa. Essa é uma medida objetiva. Então, tem um relógio ali, 7 da noite, 6 da manhã, pronto. É fácil dizer se ele está cumprindo ou descumprindo. Né? A proibição de falar com o filho.
Então, se ele usou rede social, aplicativo de mensagem, pelo telefone, é fácil. É fácil. Mas essa é muito complexa, porque não pode dar entrevista, não pode falar, quer dizer, vai ficar... É uma censura, assim. Veja que a gente critica quase todos os dias aqui, ele e o filho. A gente tem que... E aqui a gente está fazendo uma análise que pode ser perigosa para todo mundo. Né? Para todo mundo. Então, assim, precisa definir, porque quando ele fala e alguém posta nas redes sociais, fulano está ali e tal, aí gravou, postou nas redes sociais dele. O que ele falou está dentro dos crimes investigados, dos crimes que estão especificados no inquérito. Está, então, descumpriu. Se são assuntos outros, que não tem nada a ver com o inquérito, ele pode falar, porque se ele não puder, censura. E aí, se ele não puder, censura. E era até também um medo, como eu venho observando desde ontem, era um medo dos próprios advogados do presidente Jair Messias Bolsonaro, era que realmente, de fato, ele falasse algo para a imprensa durante essa visita que aconteceu ontem na Câmara dos Deputados. A gente observou que a imprensa toda estava presente e realmente, de fato, queria ali um posicionamento do presidente justamente a essas alegações que vem acontecendo, essa grave crise política que vem acontecendo entre o Brasil e os Estados Unidos. E como já bem sabemos, o presidente Bolsonaro se posiciona assim em diversas formas por vários motivos, né? Várias temáticas, e aí, claro, acho que também seria... O perigo de falar, mas não falou. Haveria o perigo dele falar. Falou. Até mesmo a gente observou algumas falas, só que a imprensa ali tentou não chegar tão perto assim, mas enfim, ficou ali bem claro que o presidente, de certa forma, tentou não conversar, mas por conta, então, da proximidade grande que estava ali do presidente, acabou que ele soltou algumas falas e mostrou, claro, a tornozeleira eletrônica. Então vai caber agora, foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, que os advogados do presidente Bolsonaro possuem um prazo de 24 horas para que se manifestem acerca dessas alegações do presidente Bolsonaro. Até o final do dia de hoje, né? Exatamente, nas redes sociais, justamente para saber se houve, de fato, ou não, um descumprimento das medidas cautelares. Eu acho que existe muito mais a falta de esclarecimento da decisão nesse aspecto do que propriamente o descumprimento. Vamos aguardar isso aí. Agora, você vê, quando se fala das tarifas, o próprio ex-presidente Bolsonaro tem recuado, tem feito um discurso ali, coluna do meio. Não, olha, nós somos contra e tal, e tal. O Flávio Bolsonaro, senador, ele tem também amenizado o discurso, só o Eduardo Bolsonaro que tem, assim, radicalizou por completo. Mas as pesquisas mostram que a população a maioria da população, a maioria absoluta, está totalmente contrária às taxas, mas você vê os deputados no Congresso levantando a bandeira do presidente dos Estados Unidos. Quer dizer, eu realmente não consigo entender esse posicionamento. Está em meio a uma crise diplomática, uma crise econômica, na iminência de taxação, sem nenhuma justificativa plausível, clara. Não existe nenhuma justificativa para essa taxação de 50%. Tudo que a Casa Branca mandou como justificativa não se justifica. E na primeira carta eles mandaram, olha, precisamos de um posicionamento do Brasil para começar a negociar. O Brasil mandou 2 cartas já. Falamos isso ontem. 2 cartas. E até agora não teve resposta. Então é lamentável, né, que alguns sustentem essa posição, estejam comemorando e ressaltando a importância, a idolatria a um presidente que tem atentado contra a economia do Brasil, contra as instituições do Brasil. Você pode ter todo o questionamento do mundo em relação ao Supremo Tribunal Federal. Agora, você querer que o STF... Por exemplo, o Lula, quando foi na iminência de ser preso, Cristiano Zanin, quando era advogado dele, foi a cortes internacionais, apelou dentro do que tinha para apelar. Agora, quando você comemora querer que a corte brasileira seja subserviente, e aí, Douglas, baixa a cabeça, quer dizer que o presidente de um país interfira na soberania do outro, os empregos, os prejuízos que serão causados pelo tarifário, você comemora isso aí. E aí não precisa nem entrar no mérito da situação envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, se é ou não uma injustiça, se ele está sendo alvo ou não de uma perseguição do judiciário, mas o ponto que deve ser considerado, independente do lado
dos brasileiros, de modo geral, dessa situação, é que o Brasil é um país soberano, Claro. tem o seu sistema de justiça que precisa ser respeitado e não pode ser tutelado por um outro país, né? Independente da questão relacionada aí ao ex-presidente, do caso objetivo, mas o Brasil não pode aceitar a tutela de outro país. O Brasil é um país soberano, tem as suas instituições soberanas, Poder Judiciário, Poder Legislativo, Poder Executivo, que podem sim ser questionados, mas dentro do que manda a legislação, e é algo que pode abrir um precedente grave. Essa interferência norte-americana no sistema Se baixar a cabeça, Natan, nós vamos... pode abrir um precedente grave, inclusive para outros países, né? Existem algumas análises que, de fato, há todo esse pano de fundo do BRICS e que o Brasil estaria sendo utilizado, todo esse caso, utilizado pelos Estados Unidos como o chamado boi de piranha. Boi de piranha. Você vai passar uma boiada no rio em que há piranhas, sacrifica um dos bois para que o restante da boiada passe. E há essa análise de que essa ação do presidente dos Estados Unidos também seria uma forma de mandar um recado a outros países, as potências, como Rússia, China, Índia, que também fazem parte dos BRICS. Eu fico me perguntando por que ele não manda diretamente. Não tem coragem de mandar diretamente? Como eu disse aqui, então é ontem. Agora, vamos ver aí, porque você, por exemplo, esses deputados de extrema-direita aqui defendem o agronegócio, defendem a indústria, são os setores mais atingidos pelo tarifácio. Será que os empresários do agronegócio, será que os industriais estão levantando bandeira do presidente americano? Preciso analisar a questão da conjuntura, mas tudo isso vai ter uma conta nas próximas eleições, né, para a gente avaliar isso. Mas vamos continuar aqui avaliando diariamente essa crise internacional.